preparar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre as suas capacidades. Você já mediu as suas capacidades? Será que você já conseguiu entender o que está te faltando na vida? Gente, nós precisamos entender isso muito bem para a gente se ajustar. Porque as pessoas, elas não entendem o seguinte, elas não entendem o que está faltando. E eu trouxe essa reflexão para você parar para pensar o que te faltou na vida. O que você não teve, o que não te ensinaram, o que não te mostraram, o que você hoje tem dificuldade, por que você não sabe, não porque você se sente inferior. Então, muita gente acredita isso, né, nisso, de que aquilo que não consegue ser, não consegue ter, não consegue fazer, tem ligação com uma sensação, com uma ideia de inferioridade. E, na verdade, não. Nós precisamos entender que faltou coisas pelo caminho. E essas coisas que nos faltaram foram os desenvolvimentos. Então, se você teve aí um pai, uma mãe, pessoas, adultos que estavam à sua volta quando você era criança, que não te desenvolveram, que não sabiam nem para eles mesmos, que, por exemplo, não falavam corretamente, não sabiam se portar nas situações, não aprenderam, por exemplo, como fazer uma situação ser resolvida, ou seja, eles empurravam do jeito que dava, faziam do jeito que conheciam, tomavam as atitudes baseadas nos achismos, né? Essas pessoas que te ensinaram, na verdade, também não estavam desenvolvidas. Então, você precisa se perguntar aí, se você está me ouvindo, está indo trabalhar, você tem que se perguntar o quanto eu sei fazer o que eu preciso fazer. O quanto eu sei, o quanto eu tenho de informação, de conhecimento a respeito daquilo que eu gostaria de ter na minha vida. Porque outro dia eu atendi uma moça que ela falou assim, eu tenho um grande problema, eu ganho bem até, eu estou num emprego interessante, mas eu não tenho dinheiro nunca. E aí eu perguntei para ela, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, bom, me conta um pouquinho sobre seu pai e sua mãe. Ela contou lá, né, contou algumas coisas. E eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem básica. Seu pai e sua mãe eram pessoas assim estudadas, estruturadas? Aí ela falou, não, eles estudaram pouco, eles eram legais e tal, mas não tinham esse desenvolvimento. Aí a outra pergunta que eu fiz foi o seguinte, eu falei, bom, financeiramente falando, eles foram aprender como lidar com dinheiro, ou eles foram aquelas pessoas que simplesmente iam fazendo o que tinha que fazer, sem parar para pensar se estava certo, se não estava, eles iam achando e fazendo. E aí ela falou assim, não, foi sempre assim, eles nunca souberam o que eles estão fazendo. Aí eu olhei para ela e falei, bom, então como que você acha que você vai saber se você não teve esse aprendizado? E aí ela olhou para mim e ela falou, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, então, você não se desenvolveu, então não importa, não se desenvolveu no conhecimento do como lidar com dinheiro. Ela sim se desenvolveu na profissão dela, ela fez uma faculdade, ela tem um emprego bacana, mas nesse quesito ela está em haver. E aí, aquilo foi uma grande sacada e eu desconectei ela daquela memória emocional dela e ela, então, saiu de lá já com essa sensação nova de eu vou buscar o que eu não tenho, eu vou desenvolver o que eu não desenvolvi, eu vou buscar informações que eu preciso e que eu estava enxergando que era outra coisa, ela estava enxergando de um outro ângulo totalmente diferente. Então, sim, você pode e deve buscar aquilo que vai te desenvolver, porque você não teve esse desenvolvimento. E quando uma pessoa não teve o desenvolvimento, ela fica crua. Uma pessoa crua, ela vai fazer coisas rasas, ela faz coisas pequenas, ela faz coisas erradas, ela faz coisas até a página 2 só. Ela nunca consegue ir adiante porque ela tá ali rodando em círculos. E eu vejo muitas pessoas cruas em várias coisas lá no consultório. Um outro exemplo que eu vou dar é quando uma pessoa ela tem relacionamentos atrapalhados, relacionamentos rasos, relacionamentos ruins. É uma pessoa que normalmente não teve conhecimento a respeito do como se relacionar,
do como se colocar, do que fazer, de quando o que acontece, o que deveria acontecer na situação X ou Y. A pessoa ela não tem essa informação dentro dela, né? Então, quando a pessoa não tem essa informação, sabe o que acontece? É uma pessoa que quando ela tiver um problema, ela vai inconscientemente buscar na memória dela aquilo que ela viu na infância dela. Então, por exemplo, uma mãe que era bagunceira emocionalmente com os relacionamentos, e você cresceu com uma mãe, por exemplo, muito ciumenta ou muito desestruturada, que só gritava, que só brigava, que já mandava embora, que já fazia todo esse escarcéu lá quando não estava bom o relacionamento do ponto de vista dela, você inconsciente vai repetir isso. Para pensar no quanto você tem repetido de coisas que são dos seus pais, dos adultos que estavam à sua volta, coisas no modo de agir, coisas no modo de tratar os filhos, né? Você geralmente trata os seus filhos do jeito que você foi tratado, coisas no modo de agir com pessoas. Quantas e quantas pessoas não estão repetindo todos os dias aquilo que aprenderam sem se darem conta que aquilo que eles ainda repetem, aquilo que está no automático, é algo que está incoerente com aquilo que eles querem. Então, não adianta, se você quer crescer na sua vida, quer ter mais dinheiro, quer profissionalmente se expandir, não adianta nada você querer e ficar desejando na sua mente, sendo que o seu comportamento é totalmente incoerente com aquilo, porque você ainda falta, né? Falta conhecimento, falta muita coisa. Então, eu te pergunto, o quanto você está disposto a fazer essa transformação? Eu, Cristina Long, estou aqui na Rádio Vibe Mundial e eu faço esse tipo de transformação com as pessoas porque eu desconecto as pessoas das memórias emocionais do passado dela. Então, por exemplo, nesse caso da mãe atrapalhada, desorganizada, emocionalmente desestruturada, geralmente quando chega uma pessoa dessas no consultório, eu ensino coisas que são os pilares do relacionamento saudável e a pessoa geralmente fala assim para mim, poxa, eu faço tudo ao contrário. Faz todo sentido isso que você está me falando, mas eu nunca tinha parado para pensar dessa forma e eu realmente ajo totalmente ao contrário. E eu explico que a pessoa reage ao contrário porque ela inconscientemente tenta se defender. Emocionalmente, essa pessoa tenta, mais uma vez, defender aquilo que ela está acreditando que tem que ser. E aí, o que acontece? Essa pessoa morre na praia, né? Ela não consegue nunca ir além disso, ela tá sempre andando em círculos. Então, eu faço esse processo de transformação interna, interior, onde você vai passar a acreditar em coisas diferentes, ver coisas por ângulos diferentes, se colocar em caminhos diferentes e vai ter resultados absolutamente diferentes na sua vida. E, gente, nós estamos agora com uma super promoção agora de férias para vocês. Então, anotem aí, fala aí com o meu assistente. Ele vai te explicar o que você pode fazer para transformar a sua vida de uma vez. Porque você precisa transformar a sua vida para que você tenha as coisas que você deseja. Estar sempre fazendo as mesmas coisas vai levar sempre aos mesmos resultados. Não é isso que você quer mais, certo? Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Aproveita agora, penúltimo dia do ano, né? E nós precisamos entender o seguinte, que o caminho que você fez esse ano, você precisa entender que o caminho que você fez esse ano, o histórico aí do seu ano, foi baseado no quê? Para pensar, foi baseado nas mesmas coisas dos anos anteriores? Porque se foi, pode ter certeza que o seu ano tá igual, a média tá igual aos anos anteriores. Então, para ir além, fazer uma coisa totalmente diferente, você tem que se basear em conhecimento novo, desenvolvimento novo, coisas diferentes daquilo que você já vem se ligando todos os dias. Isso exige essa desconexão daquilo que faz você acreditar que tem que ser desse jeito, do que é confortável. E quando uma pessoa ela tá no conforto, olha que interessante, o conforto que é mais do mesmo, faz a pessoa acreditar que tá bom. Então, a pessoa acredita que tá bom, que é assim mesmo, vem aqueles conformismo, é assim mesmo, é assim com todo mundo. E nesse conformismo, você fica sempre preso ao mais do mesmo.
se você trata os seus filhos conforme você foi tratado, se você tenta fazer até diferente, mas naqueles momentos de raiva, de angústia, de chateação, você faz aquilo que você não queria, significa que você está conectado a uma memória que você não quer, mas que você está no automático. Então, eu desconecto isso através do método Long, e nessa desconexão, as pessoas, é tão interessante, na desconexão as pessoas passam a se sentir mais inteiras, mais verdadeiras com elas mesmas. Quando você se sente mais verdadeiro com você, você consegue ir além, porque você está na sua verdade, não na verdade do outro. A verdade do outro é a concepção do outro, é o que o outro acha, é o que o outro entende que é certo, é aquilo que o outro coloca para você como a realidade dele. É a realidade dele. Agora, eu te pergunto, qual é a realidade que você quer? O que você quer realmente criar na sua vida? Aquilo que você quer criar na sua vida exige que você transforme o dia a dia naquele caminho. O seu dia a dia precisa estar voltado àquilo que você quer. Não adianta você, por exemplo, querer emagrecer e o seu dia a dia está voltado a comer. Suas andanças por aí com amigos são andanças para ir a restaurantes, para fazer coisas desse tipo. Você não vai emagrecer desse jeito. Você precisa ter um caminho diferente, onde você vai fazer exercícios, onde você vai para academia, onde você vai se colocar totalmente diferente. Se você quer aprender a trabalhar com finanças, não adianta mais uma vez o mês acabar e você... E o ano também, né, por coincidência, acabar e você tá só olhando ali para aquilo que você não tem ou para aquilo que tem pouco e você só tá na chateação, mas você não fez nenhum movimento para aprender como eu faço, como eu deveria anotar, em que momento, de que forma, por quê, em que circunstância. Você tem que entender isso. Se você tem, por exemplo, um problema relacionado ao seu chefe, tem um chefe tirano, você tem que entender como lidar com ele. Não adianta você ficar só na lamentação. Aliás, o que chega de gente lá no consultório que tem chefes ou pessoas à volta que são pessoas que massacram, né? Pessoas que encolhem, pessoas que amassam essas pessoas. Tem um monte, mas aí eu ensino o que tem que fazer e aí você dá a volta por cima. E aí você fala assim pra mim, normalmente as pessoas falam, poxa, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Eu fui lá e falei aquilo que você falou, fiz aquilo que você falou. Aliás, eu sou especialista em inteligência emocional também. E a pessoa volta e fala, funcionou. Eu falo, claro que funcionou. Isso é um método, né? Então, se você sabe que, por exemplo, para fazer alguma coisa, você tem que fazer tal coisa de uma determinada forma, mas, além de fazer aquilo de determinada forma, dentro de você tem que ter a sensação certa. Porque muitas vezes, por exemplo, quando uma pessoa está numa situação ruim, ela sabe que ela não deveria estar, ela sabe que ela não deveria permitir aquilo, mas quem diz que ela consegue? Porque dentro tem a memória emocional de algo que está ligado normalmente à infância da pessoa, que fez ela acreditar que ela não pode, que ela não deve, que é melhor não, que é perigoso, que é complicado, que ela não tem valor. Então, ela nunca se coloca numa nova atitude. A pessoa fica sempre presa àquilo que aconteceu a ela. Então, é isso que eu faço. Eu vou lá dentro, o método Long vai lá dentro de você, lá na sua cachola, lá nas suas entranhas, literalmente, lá na sua cabeça. E eu vou mudar o que você sente. E a memória emocional é literalmente uma ligação que você tem com coisas que te aconteceram e que ficaram gravadas dentro de você emocionalmente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa tem medo de barata, ela teve ali algumas situações na vida dela, ou às vezes uma única, que fez ela ficar com aquele medo. Aquilo lá é uma memória emocional. Então, por mais que racionalmente ela ou outras pessoas falem assim, barata não vai fazer nada, barata é pequena, barata não vai matar você. Mas o terror que essa pessoa sente é tão irracional que ela não consegue mudar isso. Agora, quando eu desconecto a pessoa daquilo que aconteceu, a pessoa começa a sentir a diferença. Então, a pessoa vê, por exemplo, a barata passando e aquilo já não afeta mais ela simplesmente deixa passar. Então, é isso. A sua vida precisa ser significativa para você, precisa ser significativa para os outros, né? Se você um dia for embora, parar de existir, pensa aí que falta você faria, né? O que você deixará para os outros, o que você realmente quer deixar para sua família, para os seus filhos, para os seus funcionários, para as pessoas que estão à sua volta, né? Então, você
não é só aquilo que você tem, aquilo que você mostra para os outros, você é aquilo que você faz, aquilo que está dentro de você. Então, eu te pergunto, essa pessoa aí que está dentro de você é uma pessoa rasa ou é uma pessoa muito interessante, é uma pessoa que vai fazer falta? Agora, quando nós falamos em fazer falta, eu estou falando em ser contribuinte para o mundo e ser uma pessoa realmente valiosa, que é aquela pessoa que vai deixando rastro. Só que não dá para deixar rastro quando a gente não entende um pouco além daquilo que é a nossa vida. Então, quando uma pessoa ela deixa um rastro, ela estudou para isso, ela se desenvolveu para isso, ela buscou informações que fizeram ela deixar aquele rastro. E isso deve acontecer para que você seja um contribuinte realmente, para que você seja solidário com o outro. É uma delícia quando a gente vai bater um papo com alguém, seja numa reunião informal, seja numa reunião de trabalho, seja lá onde for, e você contribui, é troca de informações, é troca de desenvolvimento, e você sai daquele lugar, daquela reunião com a sensação de que, poxa, foi legal o papo, foi gostoso, que é diferente de você ir para um lugar onde tem troca de futilidades para ver quem é melhor que o outro, para se sentir melhor que o outro, porque são todas pessoas vazias que no fundo acreditam que aquilo que elas têm é mais valoroso. Muitas vezes a mulher, o homem também está ligado muito à cultura do corpo e aí a pessoa fica sempre querendo ser algo que a pessoa deseja. Poxa, gente, não tem que ser assim, tem que ser algo que vai fazer uma conexão com o outro. Você tem que ter uma pessoa ali do seu lado que não é um objeto de desejo, é uma pessoa que é um objeto de conhecimento para você. Troca, você tem que ter na outra pessoa admiração. Agora, quando não tem admiração, também não adianta, né, gente? Aí não vai além. Inclusive, uma das minhas especialidades é casais, eu trabalho muito com casais e é muito interessante porque os casais eles querem algo do outro, que o outro muitas vezes não entende como dar, não entende como se conectar. E aí fica cada um brigando ali pelos seus próprios, né? E isso é até natural do ser humano, brigar pelos próprios interesses, mas sem entender como fazer o outro te entender, sem fazer como o outro olhar para algo, sem ter uma motivação comum, porque tem que ter uma motivação comum, sem entender as necessidades pessoais, emocionais de cada um. E os casais eu trato separados, geralmente eu faço 3 sessões com um, 3 sessões com outro, para alinhar emocionalmente primeiro quem eles são com eles mesmos, depois alinho o casamento ou o relacionamento e depois a gente constrói a estratégia. Então é muito, muito legal esse processo quando ele começa a florescer e a pessoa volta na semana seguinte, 10 dias depois mais ou menos, e a pessoa fala assim, poxa, já mudou, já tô me sentindo diferente, já fiz diferente, já não tô mais cobrando, já não tô mais isso, já não tô mais aquilo, a pessoa mudou completamente porque ela mudou dentro. E quando a pessoa muda dentro, eu desconecto ela daquelas sensações de, por exemplo, necessidade emocional, né, do outro. Então a pessoa às vezes quer que o outro cuide dela como se o outro fosse um pai, uma mãe. E aí os papéis estão trocados, ou a mulher, por exemplo, às vezes é a filha do marido, o marido faz o papel de filha da mulher, ou então eles fazem um papel errado de mãe um do outro, pai um do outro, aí fica no mandar, aí muitas vezes as mulheres se comportam como se o marido fosse pai, tem que pedir permissão, tem que ficar esperando, tem que fazer o papai levar nos lugares, gente, são papéis errados, são papéis com falta de força. Quando uma pessoa ela tem por trás dela falta de força emocional, ela fica dependente emocionalmente das circunstâncias, das pessoas, do marido, da mulher, e aí tudo se transforma de forma negativa. Então, olha só, para fazer esse processo de transformação, essas consultas transformadoras, fala lá com o meu assistente que a gente está com uma super promoção de férias para você, e agora aproveitando, super especial, principalmente essa semana aí de fim de ano, né? Nós estamos no penúltimo dia do ano. Aproveita para fazer essa mudança na sua vida. Eu vou te ajudar com certeza. Tenho feito isso há 23 anos, me especializei nisso e amo ver transformações. Me sinto muito grata por essas transformações. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente. O meu site é cristinalong.com.br. O long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I.
Procura lá, tá cheio recheado de artigos, tem as informações sobre as minhas viagens. A próxima viagem vai ser agora dia 19 de janeiro para Porto Feliz. É uma viagem terapêutica de um dia só. É muito legal, a gente trabalha o dia inteiro terapeuticamente falando. Tem a viagem também para o Egito em junho, tá tudo lá, cristinalong.com.br. Então, olha só, a transformação ela precisa acontecer sempre de dentro para fora. Vou pegar um caso que é muito comum de um adolescente ou de um jovem, né, que aparecem muito lá no consultório, onde eles não sabem como olhar para a própria vida. Eles querem coisas, mas eles não entendem como fazer as coisas acontecerem, porque também eles estão com uma imagem distorcida de como está o mundo atualmente, e muitas vezes estão viajando e não estão entendendo como ser. E um jovem que não entende como ser, ou ele realmente está com uma informação equivocada, e muitas vezes isso vem também por causa da mídia, das influências, ou esse jovem ele acreditou que ele não pode. E quando ele acreditou que ele não pode, a memória emocional que está dentro dele é uma memória de falta de valor. E aí a pessoa acredita que ela só pode de uma determinada forma, muitas vezes ela encasqueta, esse jovem encasqueta com coisas erradas, acredita que tem que fazer tal coisa acontecer porque ele está acreditando que ele precisa ser valoroso de alguma forma, mas a forma está errada, e aí ele tem que ser aquilo para o outro, e aí ele é uma idade também de identificação, né, com o mundo, então ele tenta ser o que os outros aprovam, e nessa tentativa ele mete os pés pelas mãos. Então isso é muito comum. Então eu adoro mostrar para esses jovens o quanto eles precisam olhar para a vida deles e o quanto isso depende deles e não dos outros, qual é a diferença de uma pessoa emocionalmente estruturada, bem-sucedida, de uma pessoa que não é. E muitas vezes eles começam a sacar assim, opa, faz sentido, porque aquele meu amigo que já tem tudo, ele faz isso aí que você falou. E aquele outro que tá que nem eu, não tem nada. Eu falei, então, é um caminho. E quando a gente tira essa memória emocional, lá eu faço isso com o método Long, que tira a sensação de encolhimento. Então, tem muitas pessoas que chegam encolhidas, se sentindo inseguras, né? A insegurança segura, né? Insegura, a pessoa segura as sensações, não conseguem ser porque tem medo de ser e se expor e se colocar e ser, né, motivo de chacota. Não, você vai mudar esse jovem ou você vai mudar de dentro para fora. Então, esse método que eu criei, ele envolve programação neurolinguística, envolve hipnose, envolve visualização, envolve todo um método sinestésico para você entender como muda o que você sente. E eu vou fazer, essa parte é minha. O método, eu falo lá que nessa hora eu tô totalmente no controle e é por isso que acontece. Porque se você já conseguisse ter feito isso, você já teria mudado sua vida, né? Mas sua vida tá igual de novo. Então, para pensar aí. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona essa promoção, inclusive, e vale a pena fazer por você essa mudança, né? A sua vida não pode ser morna. Se você tá me ouvindo e tá tudo igual, diferente, mas só um pouquinho diferente, mas não é o que você realmente quer, é porque a sua vida tá morna, tá medíocre, você tá igual. Então, para mudar, tem que criar uma nova personalidade, uma nova roupagem, uma nova forma de olhar para a sua vida. E essa forma, ela tem que vir com um poder interior. Esse poder onde você vai precisar acreditar nisso. Não importa o que os outros vão acreditar ou não, porque os outros vão sempre julgar da maneira deles, da altura deles, do ângulo deles. Isso faz parte. Pessoas bem-sucedidas sabem disso, elas não estão presas a nada disso. Agora, a gente tem que entender o que você quer, eu vou entender com você o que você quer, eu vou criar esse caminho com você, eu vou te colocar nessa rota e principalmente gerar dentro de você a sensação que você precisa para se sentir absolutamente confortável com você. E confortável com você, você vai conseguir se expor, você vai conseguir se colocar, você vai conseguir ir além, você vai conseguir tomar a atitude necessária para realmente fazer a sua vida
ir muito, muito, muito mais além. Então, eu convido você a vir fazer esse processo transformador. São só 3 sessões, gente. Anotem aí, nós estamos com uma super promoção de final de ano. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, um excelente dia para vocês e até o próximo programa.